rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos de todas as sextas-feiras pelo YouTube, às 21h30. Nós estamos no programa hashtag 17, o nosso 17º encontro, que está sendo veiculado certamente no dia 4 de dezembro. Nós já estamos, meus irmãos, finalizando o ano de 2020, que não tem sido fácil para ninguém. Um grande desafio esse ano para a humanidade terrena, não é assim? E neste programa de hoje, na semana passada, nós vimos sobre a música, né? Vimos sobre a música? Não. A semana passada, nós vimos sobre a arte, que o Esteta disse que a arte, qualquer que seja ela, tem continuidade no espaço. É isso mesmo, recordei aqui no meu papelzinho. Que nós falamos que o Esteta nos informou que essas obras de arte, que o artista, ele pode, quando vai para a dimensão espiritual, continuar produzindo. Ele pode produzir e deixar lá por um tempo a sua obra de arte e nos convidar durante o nosso sono físico, a gente pedindo permissão a Jesus, com o nosso guia espiritual, para ir visitar obras de arquitetura, obras de escultura, né? Arte da escrita, de livros, de poesia. Nós podemos visitar a dimensão espiritual trazendo inspiração para a nossa vida. E ele diz, só recordamos o que a gente viu na semana passada, que essas obras de arte podem permanecer fixas no espaço durante tanto tempo quanto a vontade do artista desejar. As moléculas que compõem esses trabalhos, por exemplo, da arquitetura, são por si só maleáveis, que a gente pensa assim, eles constroem um prédio, né, com aqueles elementos materiais da dimensão espiritual e com a força do pensamento, eles constroem e eles podem retirar a hora que desejarem e podem deixar expostos para que a gente possa visitar essas obras de arte. Olha que coisa maravilhosa. Se ele disser assim, mas isso não pode ser verdade. Bom, a Ivone Pereira, que é uma médium extraordinária, já esteve na dimensão espiritual visitando vários prédios, né, organizados por mentes artísticas que elaboram aqueles prédios. Eu tive oportunidade também, eu tive oportunidade também de visitar um instituto na dimensão espiritual, já contei para vocês isso, onde eu fui estudar os livros de Leon Denis. E a minha filha foi comigo e ela recordou também que esteve comigo nessa visita e ela entrou numa sala, ela foi estudar o livro dos Espíritos e eu entrei em outra sala. Olha que coisa interessante. Agora, esses prédios, eles têm a durabilidade do que o Criador desejar. É isso que o Esteta está nos dizendo. Hoje nós continuaremos ainda nas lições 6 e 7 do livro Espiritismo na Arte. Não custa relembrar que esse livro é uma produção da La Chatre e a La Chatre está precisando de vender, porque nós estamos numa situação de pandemia que as pessoas estão comprando poucos livros, né? E deveria comprar mais, pode comprar pela internet, ou então na biblioteca da sua casa espírita. A La Chatre também tem um livro muito importante meu, foi o último que eu publiquei, que chama Imperatriz por um Dia. Qualquer programa desse, eu vou falar desse livro para vocês, que é maravilhoso.
quando a Bianca Lancia Dagliano, que é um personagem histórico, me apareceu em sonho e me disse que iria me contar a sua vida, como realmente me contou uma sua vida que ocorreu na Idade Média. Aí vocês podem perguntar assim, mas para que serve uma vida que aconteceu lá atrás? É porque as paixões humanas são muito semelhantes, meus irmãos. E essas paixões humanas que nós ainda as temos, é bom a gente saber as consequências dela quando a gente retorna na dimensão espiritual, né? Assim, e ela conta com todas as cores, com todas as letras, todo o resultado das suas escolhas equivocadas naquela encarnação. Mas hoje nós vamos falar também de música. Na Terra, é através, diz o Esteta, na Terra é através do pensamento escrito ou oral que se comunica a fé e que se instrui os homens. No espaço, porém, dizem os nossos guias que a música é a expressão sublime do pensamento divino. No músico comum, o pensamento é ainda carregado de um materialismo frequentemente pesado. No artista comum, esses que estão ainda iniciando no beabá do sentimento artístico, né, da harmonia, da beleza e tudo mais, do equilíbrio. E no espaço, porém, já falei, no músico comum, o pensamento é ainda carregado de um materialismo frequentemente pesado. No entanto, no poeta, o idealista, os símbolos manifestam-se em mais alto grau e são tanto mais admiráveis quanto mais puro eles sejam. As formas de exteriorização do pensamento são tão múltiplas quanto os indivíduos. Isso é enfatizado também por Allan Kardec, quando diz que existe tantos tipos de mediunidade quantos são as características humanas, né? Porque cada um desenvolve um dom, cada um tem afinidade com uma corrente de pensamento, e aí com isso eles se vinculam, nós nos vinculamos às sociedades no espaço de acordo com as nossas inclinações. Então diz o Esteta, a arte é uma das formas da beleza. A beleza encerra em si mesmo os princípios da bondade, da grandeza e da justiça. Da bondade, da grandeza e da justiça. É bom a gente falar em bondade porque Jesus não deixou que os seus discípulos dissessem que ele era bom. Ele disse, não, bom mesmo é meu Pai que está nos céus. Então a bondade na visão de Jesus é uma conquista muito grandiosa. Por isso que ele diz, se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, quantas trevas haverão em ti. É tão bonito a gente pensar nisso, dos olhos bons, né? Se os seus olhos forem bons. É muito bonito isso, que me faz lembrar aqueles casos de Chico Xavier, em que ele viu um cachorro em putrefação, todo mundo passava, nossa, que cheiro ruim, todo mundo criticava aquele cão. Acho que eu já contei isso para vocês, se não contei, estou contando de novo, se já contei, estou contando de novo. Aí Chico falou assim, como são lindos os dentes desse animal, que dentes lindos tem esse animal, buscando olhar o bom de todas as coisas, né? O que tem de bom em tudo que a gente vê, muito interessante. Então, a bondade é uma característica da beleza. Toda beleza, segundo o Esteta, tem em si a bondade, os olhos de ver as coisas, né? Descobrir, é uma visão, a visão do artista
é uma visão que ele é capaz de enxergar além das aparências. O artista é capaz de enxergar muito além das aparências, e ele é capaz de ouvir muito além das palavras. Olha como é bonito isso, né? Da grandeza, encerra também a grandeza e a justiça. Com relação à justiça, eu acho maravilhoso quando Jesus, no Sermão do Monte, ele fala assim: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será dado por acréscimo. Porque, meus irmãos, quando a gente se sente injustiçado por alguma razão, nós estacionamos na nossa caminhada evolutiva. Nós precisamos entender o reino de Deus e a sua justiça. Foi o que Buda fez quando transpôs os portais do seu castelo, né? Quando ele entrou em contato com a impermanência, com a dor, com a velhice, com tudo isso que a gente vê ao nosso redor de sofrimento. Quando a gente entra em contato com isso, a gente tem que compreender por que nós estamos aqui, por que um sofre mais do que os outros, por que uns têm mais recursos do que outros, por que uns têm mais inteligência, têm mais capacidade do que outro. Então, é preciso entender a justiça divina. Por isso que Jesus disse: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E onde está esse reino de Deus? Jesus falou em 13 parábolas sobre o reino de Deus. Na verdade, Jesus contou 48 parábolas, sendo que 13 ele falou sobre o reino de Deus, segundo as informações da pesquisa de Caibar Schutel, né? Ele diz, essas 13 parábolas, ele fala: o reino de Deus se assemelha àquele homem que saiu a semear, o reino de Deus se assemelha àquela mulher que dividiu a massa em 3 medidas, o reino de Deus. Ele falou 13 parábolas. E no final das contas, os espíritos, os seus discípulos, se inquietaram e disseram: mas Senhor, aonde está esse reino de Deus? E ele respondeu simplesmente: o reino de Deus está dentro de vós. Então é dentro do nosso próprio psiquismo, conhecendo as múltiplas personalidades que ainda existem dentro de nós, que Stanislav Grof, esse grande pesquisador, chamou os ursos poderosos da nossa psique. É conhecendo isso tudo que nós vamos compreender a justiça divina. E a beleza encerra isso tudo. Porque, como diz Leon Denis, em cada reencarnação, nós rejuvenescemos a nossa alma. Cada encarnação é um verdadeiro spa para o espírito, que ele tem condições de trabalhar a sua evolução, o seu embelezamento perispiritual, não é assim? E aí as formas, aí diz o esteta, as formas de exteriorização do pensamento são tão múltiplas quanto os indivíduos. A arte é uma das formas da beleza, e a beleza encerra em si mesma os princípios da bondade, da grandeza e da justiça. E a boa música, ela nos enleva. A música tem uma pesquisa do japonês chamado Masaru Emoto, né, em que ele fotografa o que a música provoca nos elementos materiais, principalmente na água, que é um bom condutor de fluidos, né? E ele, no seu livro A Linguagem Oculta das Águas, ele fotografa os cristais congelados na água, e colocando música para esses cristais, eles tomam uma
conformação. É muito bonito. Eu vou ver se no nosso próximo encontro, se eu posso trazer esse livro com as fotografias das moléculas de água, porque o nosso corpo é duas partes de água para uma parte de elementos densos, né? Elementos materiais densos. Nós temos 2/3 de água no nosso corpo. Então imagina o que essa boa música provoca na nossa organização física. A gente sabe hoje que a música, até as plantas são sensíveis às músicas, os animais também, até as moscas, porque Esteta conta neste livro mesmo, acho que eu vou falar nisso no próximo encontro nosso, quando ele tocava piano, ele tinha algumas moscas que ficavam circulando ali perto dele para ouvir os acordes que ele tirava, que tinha a ver com as melodias delas, talvez, vai saber, né? A gente sabe também que Cabete, que foi um grande compositor espírita, que ele amava as andorinhas e disse que no seu enterro houve uma revoada de andorinhas em torno do seu caixão, exatamente porque elas acompanhavam, né, os seus acordes musicais. Muito lindo. Qualquer dia desse nós vamos cantar uma música aqui do Cabete. Mas hoje eu trouxe uma música para a gente falar dessa boa música que provoca na gente uma sensação muito boa. E eu me lembro quando eu fui falar lá em São José dos Campos, numa casa espírita, que eu fui falar sobre Ivone Pereira, e como ela sabe que eu gosto muito de música, que eu não sou cantora, não sou compositora, mas eu adoro cantar. Eu canto no chuveiro, eu canto quando eu estou triste, eu canto quando eu estou alegre, mesmo desafinada, eu adoro cantar. E aí eu estava preparando, né, a sua vida, a sua obra para falar lá nessa palestra, e aí ela chegou perto de mim e falou assim, no meu campo mediúnico, eu sei que você gosta muito de música, então cante a minha música preferida. E aí eu vou solfejá-la, né, digamos assim, para vocês, porque eu falo quase que em forma de poesia, exatamente porque eu não tenho assim, um alcance de voz, nem treino de voz para cantar. E essa música que ela prefere é de Antônio Carlos Jobim, que chama Eu Não Existo Sem Você. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe e todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você. Assim como o oceano só é belo com luar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você. É tão linda essa música do Tom Jobim, porque é uma grande verdade. Não há você sem mim.
e eu não existo sem você ou sem vocês. Nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não. Tudo que existe na natureza, toda a beleza que a gente vê nesse mundão de Deus, tudo isso é para nós, é nossa herança celeste. Alguém pensou, alguém construiu, que todo efeito tem uma causa, como diz os Espíritos, nesse axioma da ciência, todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Então o poeta vai cantando, eu sei e você sabe, já que a vida foi desenhada assim, né? Quis assim, que nada nesse mundo, nada vai levar você de mim. Nada nesse mundo separa as pessoas que se amam, nada. Não existe distância para esse sentimento que nos identifica como seres humanos. Nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso que por que a gente diz que todo grande amor só é grande se for triste? Porque a tristeza faz parte das nossas saudades, faz parte dos nossos adeus. Nós estamos todos interligados, mas cada um tem a sua própria trajetória. E quando a gente ama muito uma pessoa, quer muito bem dela, deixa que ela voe, né? Como diz o grande educador, nós temos que dar raízes e asas para os nossos filhos. Raízes é para que eles possam retirar da terra, que a raiz que nos liga ao solo onde caminhamos, a raiz é que nos dá sustentação, nos dá força. Então nós temos que dar raízes para os nossos filhos, lembrá-los de onde retirar essa força do amor, né? Que todos nós, a nossa cepa é divina, todos nós somos frutos daquele símbolo da espiritualização do homem. É lindo que Kardec coloca aquele cacho de uva, né, que é o desenho que a espiritualidade trouxe para ele. Então, a nossa origem é divina. Então, nós estamos separados transitoriamente da nossa verdadeira vida. Então, esse grande amor que nós temos uns pelos outros, ele traz também essa tristeza de nós nos despedirmos, de nós nos encontrarmos vez a outra, quando temos essa possibilidade, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, não tenha medo desse sofrimento. Sofrer por amor é bonito demais, é um sofrimento abençoado. Não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você. Todos os meus caminhos é para encontrar-te a você e a muitos outros que eu amo, porque todos nós fomos criados para o amor e a felicidade. Todos os caminhos nos levam à perfeição, nos levam ao nosso Pai Celestial. Então, todos os caminhos me encaminham para você. Assim como o oceano só é belo com luar. Olha que coisa linda, como que o poeta chama para a gente olhar, para a gente relembrar um oceano com a luz da lua, meus irmãos. É lindo. Faz lembrar também Charlie Chaplin, né? Não sei se eu já contei isso para vocês. Recebi um WhatsApp de Charlie Chaplin, onde ele diz assim: eu vejo na lua a beleza de Deus.
eu vejo no sol a grandeza de Deus e eu vejo no espelho a grande obra da criação, a grande obra de Deus, que sou eu mesmo. Nós somos a obra-prima de Deus. E aí Leon Denis, ele fala que a nossa obra-prima é o embelezamento do nosso corpo espiritual, o embelezamento do nosso perispírito, para que a gente possa desfrutar de toda essa herança celeste. Como é bonito isso, meus irmãos. Então, Jobim lembra que, assim como o oceano só é belo com o luar, porque se ele não tem nenhuma luz, ele fica escurinho, né? Mas quando tem uma só luz, a estrela, a lua, fica lindo, aquele facho prateado no oceano, né? Só é belo com o luar. Assim como a canção só tem razão se cantar. Claro, você faz uma canção e não vai cantar. Ela só tem razão de ser se você cantar para o ser que você ama, para as pessoas que você gosta, né? Você tira os sons para agradar a pessoa. Assim como uma nuvem, só acontece se chover. Quando a terra evapora o calor e a água fica suspensa lá em cima em forma de nuvem, ela só vai ter razão de existir para outra vez retornar à Terra nessa lei circular da vida, como nos lembra Leon Denis, né? A lei circular da vida. A água evapora, vira nuvem, volta outra vez na sua origem. Nós estamos aqui reencarnados, desencarnamos, vamos para a dimensão espiritual, depois tornamos a voltar. E Kardec chamou isso prelúdio das idas e das voltas. Como tem poeta nessa revelação, né? Assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer. Porque o poeta é mais sensível, né? Ele é capaz de ver além das aparências, de ouvir além das palavras. Então, isso é um sofrimento abençoado, é a capacidade de sentir todas as coisas belas que o artista tem. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você. Muito bonita a poesia de Tom Jobim. E eu gostaria que vocês participassem, me mandando música que vocês gostam, né? Poesias que vocês gostam. Já recebemos várias, já falamos aqui, já falei poesia que eu mesmo escrevi e vou falar muito mais ainda, que esse programa é para nós trabalharmos essa sensibilidade em nossos corações. E por fim, meus irmãos, como eu citei João Cabete, ele fez várias músicas espíritas, mas uma delas também que me toca muito é quando ele diz assim: é bom viver quando se tem em paz o coração. Você como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajude a seu irmão. Somente assim
é que você verá como é bom então viver quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Então é isso, meus irmãos, é muito bom viver. A vida é Deus pensando. Nós estamos imersos nesse pensamento de Deus. Já estamos no mês de dezembro, vamos continuar os nossos trabalhos até 25 de dezembro, que é o dia de Natal. Vamos preparar um programa especialíssimo para falar de Jesus. Não sei se você terá tempo de ver no Natal, porque tem as festas natalinas, neste ano de forma muito tímidas, porque a maioria de nós não vai poder reunir a família, a não ser num sítio, num lugar amplo, onde se possa usar as máscaras, né? E nós vamos pedindo a Jesus que até lá nós consigamos a vacina para nos prevenir desse vírus que tem nos ensinado tanto, tem pedido a cada um de nós que nos voltemos para nós mesmos para vencer as nossas dificuldades morais, né? Sim, temos tido essa oportunidade, o trabalho aumentou, claro, e também a falta de trabalho para os nossos irmãos. Eu digo, o trabalho aumentou dentro de casa, porque eu, por exemplo, não cozinhava, eu tinha uma moça que me ajudava, hoje eu estou fazendo tudo dentro de casa. Em compensação, não preciso sair para fazer as palestras, estamos fazendo tudo de dentro de casa também, e pedindo muito a Jesus que nos dê forças para enfrentar esse período que nós estamos passando, a humanidade inteira passando por essa prova, que é bom que a gente repita, que isso não é um vírus chinês, não é um vírus alemão, não fomos nós, seres humanos, que fizemos esse vírus, não teríamos competência para tal, mas a nossa irmã Terra, a Terra que nos abriga, que foi afrontada, foi agredida tantas vezes, que produz esse tipo de defesa. É uma defesa, é a Terra gritando aos nossos corações: por favor, me trate bem. E a inteligência humana, com certeza, vai achar caminhos para vencer esse vírus que vem nos ensinar tanta coisa e, ao mesmo tempo, buscar caminhos melhores no trato com a nossa atmosfera, com a nossa terra, né? Assim, então, no final do nosso programa, pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, para que no ano que vem a gente possa estar já voltando a um novo normal, a gente chama novo normal, que certamente nós estaremos mais espiritualizados. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.